Fala jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente, meu nome é Augusto Bax e eu estou aqui como Galvão Bueno. Fala amigos da Rede Globo, eu vim aqui só para fazer um videozinho de urgência, porque muitas pessoas estavam me mandando mensagem no privado perguntando e questionando sobre se essa queda era normal, se ela era prevista, se o caralho é 4 e tal, eu tentando explicar os motivos pelos quais o Bitcoin não vai morrer e não vai ter um apocalipse zumbi, tá? Então, basicamente, eu vou fazer um react do meu vídeo anterior sobre quando eu falei que cedo ou tarde poderia acontecer o fechamento do gap nos contratos futuros da CME e blá blá blá. A gente fez um vídeo com gráfico, eu expliquei que antes de continuar subindo eu acreditava que poderia ter um preenchimento do gap nos 8.500 e também que poderia chegar até a tocar os 7.800 e foi exatamente isso que aconteceu hoje, no dia de hoje. Então finalmente o preço do Bitcoin se decidiu. Eu tive que, por isso mesmo, fazer um vídeo agora explicando isso, né, e falando sobre isso, e realmente bateu no 7.500, tá? Que estava sendo previsto aí pelo nossa poderosa retração do Fibonacci, e agora nós vamos ter os seguintes alvos. Então, primeiro, nós vamos dar uma olhadinha no vídeo que eu falei, tá? Sobre o que eu falei no dia 1º de julho de 2019, basicamente eu fui o único youtuber brasileiro a falar sobre essa possibilidade, por causa do fechamento do gap, que cedo ou tarde poderia acontecer, que iria acontecer, né? Nós temos dois e eu vou só passar para vocês aqui rapidamente o que eu tava falando naquele período, né? gaps ainda não preenchidos no contrato futuro da CME. Geralmente, essa é uma estratégia de swing trade, que quando se formam gaps em períodos anteriores, geralmente o gráfico, né, do movimento de preço, ele anda seguindo no fechamento de gaps, tá? Então, como o mercado ele anda em onda, por exemplo, nós tivemos um gap aqui e ele foi preenchido por este candle vermelho parrudo aqui. Nós tivemos esse outro gapzinho aqui, foi preenchido por esse candle vermelho, né? E agora nós precisamos de alguns candles vermelhos para fazer o preenchimento desses dois gaps aqui, que ainda não foram preenchidos, tá? Então, algumas semanas atrás... Esse gap aqui já tinha sido preenchido há algum período atrás, tá? Faltava de 8.500, então, e a gente na live do Domingão Bitcão, que eu tenho que até procurar, a gente anotou o nome do pessoal que apostaria o TOBA, que perderia o TOBA caso o Bitcoin batesse os 14 dólares por unidade, os 14 mil dólares por unidade, ou quem pegasse primeiro os 8.500, né? E acabamos que a gente fez a aposta, daí no próximo Domingão do Bitcão eu vou listar o nome dos jovens que apostaram o TOBA e perderam o TOBA, e a gente já acionou o Kid Bengala para dar uma conversadinha com eles, tá? Ele poderia... Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tá louco nesse rabo. Ai, que delícia! Ai, que delícia, cara! Agora ele vai tentar arrumar para os 9.500 e provavelmente vai tentar buscar os 8.500, fazendo assim o preenchimento dos gaps dos contratos futuros. Tá, daí a gente tava falando sobre os gaps, fechamentos dos gaps de contratos futuros, e vocês vão ver agora um monte de youtuber, um monte de canal de notícia de Bitcoin, site de notícia, tentando encontrar o hack da corretora XYZ que vai explicar toda a queda, e na verdade é simplesmente oferta e demanda. O preço estava se comprimindo até tomar uma decisão. Eu acreditava que ele estava a 90% de possibilidade de subir neste momento. Não aconteceu, pelo contrário, ele caiu. Ele repetiu muito o triângulo simétrico que a gente viu no ano passado. Também já falei sobre isso nos vídeos anteriores, tá? Então aqui, ó, foi muito parecido com essa situação aqui, ó. Ele caiu 50% em novembro do ano passado. Claro que nós estávamos em uma tendência de bear market, agora é o contrário, a gente não está numa tendência de bear market, a gente está numa tendência de retomada de alta a partir do dia 1º de abril deste ano. Então o Bitcoin ele voltou a ter a tendência de alta. E a outra coisa que a gente estava falando agora no grupo do Mestre Bitcoin, inclusive você deve entrar lá, é obrigação sua, você que quer aprender sobre o mercado de criptomoedas e discutir com a galera que manja já do assunto, entre no nosso grupo do Telegram, Mestre Bitcoin, que é gratuito, e lá tem muito aprendizado, você vai aprender gratuitamente com bastante experiência da galera lá, tá? Então ele decidiu para baixo, eu falava que tinha 10% dele cair, né? Mas na verdade a porcentagem era 50-50, né? Tanto nessa situação de que o volume estava diminuindo, né? Todas as vezes que acontece uma diminuição do volume do preço do Bitcoin,
ele chega numa fase de esmagamento da fase de consolidação, e aí as baleias manipulam pro lado que elas querem. Então, como esse valor aqui foi manipulado para fazer o fechamento do gap dos contratos futuros da CME, eu acredito que vai ser temporário, tá? Na minha opinião, o preço do Bitcoin ele vai dar uma violinada aqui para baixo, pode ser que ele continue caindo um pouquinho, pode ser que até ele busque os $7.800 e teste os $7.800, mas na minha opinião ele vai dar uma violinada aqui e vai voltar a retomada de alta aí no final do ano por causa do halving cíclico do Bitcoin, que já expliquei no vídeo o segredo do Bitcoin. Eu vou deixar um card aqui em cima, e eu também deixei esse cardzinho aí no último vídeo que eu lancei hoje sobre a Litecoin, que eu já tinha deixado setado aí final de semana, o guia básico da Litecoin e por que eu estou estocando. Então, na minha opinião, esse é um momento para encher o bolso de Bitcoin. Eu estou comprando Bitcoins nesse exato momento, vou comprar parcial Bitcoins, vou aproveitar essa queda agora para fazer a compra. E eu acredito também que ele poderia até corrigir mais, chegando pelo menos aí em 50% na retração da Fibonacci. Aliás, 0,618 pontos na retração da Fibonacci, o que seria um suporte mais interessante. Porém, pelo que a gente viu só hoje, né, o preço ele tocou os 7.800 e no mesmo minuto já voltou rapidamente, criando aí uma violinada. Ou seja, o candle ele talvez não vá fechar um candle de força tão grande de queda, e aí sim ele pode fazer uma violinada mais forte aqui, podendo ter uma alta logo em sequência nas próximas 2 semanas, tá? Eu ainda acredito em alta no final do ano, ainda acredito em alta no pré-halving, tá? Porque com base no histórico anterior eu acredito nessa alta. Passando todo esse fuzuê, esse medo aqui da galera, eu acho que a pessoa vai começar a comprar, vai achar que o Bitcoin tá barato a 7.800, vai começar a estocar Bitcoins e ele pode voltar a subir normalmente, tá? Algo muito parecido com o que aconteceu aqui, tá? Então, na minha opinião, nós vamos pegar uma proporção parecida com isso aqui. A gente vai ter uma violinada, ou seja, parece que ele vai ter um rompimento para baixo, mas logo ele vai retomar o valor para cima e pode ser que ele venha rompendo forte aí as próximas resistências de 10.400, 11.200, $12.000 e assim por diante, podendo pegar uma retomada de alta maior, tá? Na minha opinião, é isso que vai acontecer. Então, o fechamento do gap, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do gap. E eu já prevejo o pessoal criando um monte de conteúdo merda para tentar explicar a queda e tal. E na verdade é só um movimento natural de oferta e demanda do ativo. Aqui, ó, finalmente fechou o nosso gap aqui. Tá? Então, aparentemente esse foi o último gap que nós temos, que faltava ser preenchido. Todos os outros já foram preenchidos normalmente. Dizem que esse aqui é um gap, mas na verdade ele já foi preenchido, tá? Quando teve a oscilação de preço, mesmo que não tenha o fechamento do corpo todo, não tem problema, já fechou o gap aqui no dia 17 de maio, esse valor aqui. Então isso aqui não pode ser considerado um gap porque ele já foi fechado, ok? Agora já fechamos esse gap e agora a gente vai esperar o melhor suporte aí que o mercado vai entender que seja o mais interessante. Se até as 9 horas da noite o preço do Bitcoin voltar à casa dos $9.000, ele vai voltar a tendência aí de continuar subindo, tá? E na minha opinião é isso que vai acontecer. Essa violinada aqui foi normal, para mim tá tudo em casa, tá tranquilo, tá favorável. E os alvos para a recompra de Bitcoin, então, que eu marcaria as mais interessantes, seria o valor de $8.300, $7.800, tá? E $7.200 aí seria o melhor alvo em caso de risco minimizado, né? A gente já vinha falando desses alvos aí há 3 meses atrás, mas agora que finalmente o preço do ativo ele resolveu buscar o fechamento desse gap, fechou o gap, e uma das maiores leis do mercado volátil é que ele sempre tende a voltar ao fechamento do gap. E aí o que me chama a atenção, pessoal, aqui no gráfico diário, é que nós temos um gap aqui, ó. Aí nós temos um gap aqui, ó, em $11.800. Ou seja, no futuro, não sabemos exatamente quando, mas no futuro vai acontecer do preço do Bitcoin voltar aos $11.800. Entenda uma das coisas. Essa estratégia de swing trade é uma das estratégias mais bem sucedidas do mercado tradicional, pelo menos no mercado de ações, tá? E e se você faz e você segue exatamente a risca esses gaps, você tem a tendência de fazer 6 movimentações ao longo do ano e você ser bem sucedido nas 6 movimentações ao longo do ano. Então agora nós temos um gap de alta que vai bater aí os $11.800, então provavelmente o mercado no futuro, não sabemos quando vai acontecer, em quanto tempo vai acontecer,
mas a gente tem um gap agora de alta, tá? Então a gente agora vai ficar de olho nesse gap de alta. Quando ele chegar próximo a esse gap de alta, provavelmente ele vai buscar valores maiores, e eu acredito que isso pode acontecer nas próximas semanas e próximos meses, tá? Então nos próximos 3 meses eu acredito em alta no Bitcoin. Na minha opinião vai acontecer, principalmente agora que teve esse fechamento do gap. A gente vai até poder surfar um pouquinho nos valores mais abaixo, mas na minha opinião nós vamos ter uma retomada de alta aí no longo prazo e no médio prazo, porque o mercado todo reconhece, sabe, entende que o Bitcoin vai ficar mais raro a partir de 2020 e 2021 principalmente, e o pessoal vai encher o bolso aí, vai encher o carrinho para comprar, e essa correção para mim é natural, saudável, faz bem pro mercado, e tamo junto. Então eu espero que vocês tenham gostado, jovens, desculpa aí pela versão caseira aí do vídeo, mas eu precisava gravar esse vídeo com urgência. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.